Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e na aula de hoje a gente vai concluir aqui as cinco telas na verdade, né? Que são na verdade essas 4 telas aqui que referem-se ao cliente. Ele tem aqui uma tela de perfil com um pequeno histórico aqui de agendamentos que ele fez, agendamentos que ele cancelou. Tudo isso a gente consegue fazer no banco de dados e a gente consegue trazer essa informação aqui para dentro do visual, né? Para mostrar para o usuário o que já está lá no banco de dados. A gente está mostrando visualmente para ele o que está acontecendo. Tudo isso a gente faz no back-end. Até o momento a gente está fazendo a parte visual, né? Depois a gente vai vir com a lógica, implementando toda a parte de parâmetros, condicionais, tudo isso a gente vai aprender no canal também, tá bom? A gente tem aqui também algum histórico de serviço que ele fez na barbearia, com o preço que ele pagou, os serviços que ele fez, tudo isso a gente consegue trazer também. Além disso, a gente tem serviços agendados, ele apertou ali em concluir pedido, vai ter a opção dele pagar ou via Pix ou via cartão, e ele traz aqui uma série de documentos referente aos serviços que ele agendou, que ele ainda vai fazer. Então tá trazendo aqui o dia e a hora, né, que ele agendou lá para fazer dentro da barbearia. E aqui estão algumas notificações. Por exemplo, em um primeiro momento o aplicativo vai pedir para ele inserir uma foto de perfil, fazer o primeiro agendamento dele no app, outras coisas que a gente pode adicionar aqui, né? Lembrando que essa notificação, essa tela aqui especificamente da notificação, ela não é aquela notificação push que aparece no celular, que apita ali com o toque do celular, não é. Isso aqui é uma notificação interna, que ela vai ser gerada graças às ações do usuário, no caso aqui o cliente, fazer as ações que ele fizer dentro do aplicativo. Então as ações vão originar essas notificações. Tudo isso a gente consegue fazer de forma manual, tá? Não é que nem as notificações push, que a gente pode agendar notificações, a gente pode fazer com que quando o usuário faça determinadas coisas dentro do aplicativo, apareça uma notificação para ele na tela do celular dele, tá bom? Isso dá para fazer também, e a gente pode até implementar, mas nesse aplicativo aqui a gente não vai fazer isso. A gente vai colocar somente esse tipo de notificação aqui, que essa é uma notificação interna, tá? Inclusive, se vocês quiserem que eu traga vídeo para o canal falando sobre notificações push, aquelas notificações que tocam lá no celular do usuário, você pode deixar aí nos comentários, tá? Que a gente consegue trazer sem problema nenhum. E por último aqui a gente tem a tela do barbeiro, é o perfil dele, onde ele pode colocar uma fotinha, ele também tem um histórico aqui de serviços que ele concluiu, agendamentos que foram cancelados, seja por ele ou pelo cliente, tem o nome dele aqui também, e mais algumas outras informações adicionais, tá? O restante das telas a gente já fizemos aí nas aulas passadas, então só falta essas 5 telas, né? E a gente começa já a implementar a lógica do nosso aplicativo. Então a gente está aqui na tela do Flutter Flow agora, né? A gente vai partir aqui de alguma tela que a gente pode simplesmente duplicar. A gente vem com o botão direito do mouse e aperta em duplicar, como a gente já aprendeu a fazer, porque é mais fácil, né? A gente duplica e já carrega todos os elementos que a gente precisa, às vezes as cores também, os botões, então é sempre mais fácil você já pegar uma tela que está pronta e começar a partir dela, do que você criar tudo do absolutamente zero. Só um adendo, tá? Esse aplicativo, ele parte do princípio que existe somente um único usuário, que é o barbeiro, que tem centenas de clientes. Então é um único administrador. Ele é o dono da barbearia e ele divulga esse aplicativo e os clientes dele conseguem baixar esse aplicativo no celular deles, tendo também uma opção do cliente não precisar necessariamente baixar o aplicativo, até para não gastar a memória do celular do cliente. A gente consegue implementar isso também. Se vocês quiserem que eu traga isso para esse projeto, você deixa aí no comentário, tá? Que a gente traz, sem problema nenhum. Porque eu acredito que um dos grandes problemas hoje são as pessoas não terem memória suficiente no celular para baixar, né? No caso do administrador, não tem jeito, até porque as informações que ele vai armazenar no aplicativo, como por exemplo os produtos, os agendamentos, tudo isso precisa estar vinculado a uma conta, a conta do administrador. Agora o cliente não, se o cliente ele só quiser agendar, não necessariamente ele precisa baixar um aplicativo lá na Play Store, na Apple Store, gastando a memória do celular,
que às vezes ele não tem memória para gastar, mas ele tem que baixar, é obrigado a baixar. Então a gente consegue trazer a possibilidade dele não precisar baixar o aplicativo. Seria uma espécie de link que seria gerado e ele entraria nesse link, veria o nome da barbearia, o telefone, a forma de pagamento, tudo isso. Então se vocês quiserem que eu traga isso, pode deixar nos comentários, tá bom? Para essa tela do perfil aqui que a gente está vendo, né? Vamos começar por ela primeiro. Vamos começar pela mais difícil, né? E aí depois a gente só copia e cola ela, duplica, né? Para criar aqui a tela do barbeiro, o perfil do barbeiro. Porque o restante aqui, essas três são bem tranquilas. Tá bom? Então a gente começa aqui primeiro com ela e depois a gente copia, né, duplica e aí já tem a do barbeiro e depois a gente só termina essas três aqui. Então vamos começar com ela. Eu vou reaproveitar esse menu aqui, esse home da barbearia. Eu vou duplicar essa página aqui e vamos renomear para perfil cliente. Inclusive eu vou tirar da pasta ali do barbeiro, né? Segurar com o botão esquerdo e vou trazer para a pasta do cliente logo aqui embaixo. Então agora eu tenho o perfil cliente aqui na pastinha do cliente, né, para deixar bem organizado. Essa é uma característica fundamental de um bom desenvolvedor. Então a gente não vai precisar de muitas coisas aqui, né? Acho que a maioria, na verdade, a gente não vai precisar. A gente pode reaproveitar o topo, a gente coloca aqui uma setinha para ele voltar. A gente aqui escreve voltar, a gente tira esse itálico aqui, esse efeito, né, dele ficar itálico, e vamos diminuir também esse font wave, que é a grossura da fonte. Vamos botar aqui em semi-bold. E aqui a gente só vai trocar o ícone, um arrow back, talvez, que é esse daqui. A gente pode diminuir também o ícone, né, porque tá um pouquinho grande. Então a gente deixa aqui em 27, vai, 26. E a fonte daqui do voltar também, a gente coloca em 13. Vamos diminuir só mais um pouquinho aqui. Pronto, agora a gente tem, acho que do tamanho correto, né? A gente não vai precisar da fotinha do perfil, porque afinal de contas ele já está no perfil dele. Lembrando que esse aqui é o cliente. Esse texto aqui ele é removido também, é um rich text. E aqui a gente tem uma coluna contendo esses elementos. O restante é só coluna e nosso drawer aqui que a gente fez nas aulas passadas aí. Então eu vou reaproveitar essa mesma linha aqui, esse mesmo row, e vou colocar dentro de uma coluna. Por que uma coluna? Porque eu tenho essa parte aqui, essa linha aqui, e tenho esse elemento texto aqui para abrigar o nome. Então eu tenho uma coluna. Eu tenho dois elementos, ou seja, duas linhas, né, na verdade. Então você vai ver como é que funciona. Eu vou só excluir esses outros aqui de baixo. Eu vou envolver venho aqui no wrap ou Ctrl B e venho em coluna. Às vezes ele não pega aqui, então você tem que dar um clique novamente, Ctrl B ou então Wrap Widget. Repare que aqui ficou verde, então significa que está em cima do elemento. Sempre que ele sair e voltar lá para o topo, o que você fizer nessa tela aqui não vai funcionar, tá? Então tenha certeza de que está selecionado aqui em verde, onde você clicou em cima, tá? Então é só escolher aqui a coluna, então agora ele está dentro da coluna. E como eu tenho essa linha, eu vou excluir esses elementos e vou trazer um texto aqui também. Vou colocar um nome aqui, nome fictício, nome estático, né? Não é o nome do nosso usuário. Obviamente a gente vai pegar esse nome lá do banco de dados. Ele tem um italic, ele é um 17 interbold. A cor é essa aqui. Pronto, Marcos Aurélio. Então agora a gente tem aqui na linha 3 elementos, sendo 2 colunas, né? Aqui tem uma coluna, aqui tem outra coluna e aqui tem uma fotinha. Então vamos fazer primeiro a fotinha. A gente faz da seguinte maneira a fotinha. A gente pega aqui um container, vamos centralizar esse container, seleciona o container, propriedades do container, tem esse formato aqui, esse shape, que é para transformar ele em uma bola. A gente remove essa cor de preenchimento, porque a gente não quer que preencha. Aqui está dizendo que não está preenchido, né? Que é na verdade um traçado, é uma borda colorida. E é o que a gente vai fazer aqui. Essa cor aqui é a cor é a cor padrão do projeto, né? A cor secundária, se eu não me engano. Então a gente vai colorir aqui e repare que é uma borda um pouco mais grossa, né? Então se eu colocar aqui 5, eu acho que se aproxima muito bem do que a gente está desejando. Agora dentro do container, a gente traz aqui uma imagem, mas não uma imagem quadrada. A gente traz uma imagem, uma circle image. E coloca essa imagem no meio. Então a gente pode dar também um espaçamento, né, um padding,
vamos supor de 5 e diminuir o diâmetro. Na verdade esse 5 aqui ele não vai ser muito útil nesse caso, né? Então vamos só aumentar um pouquinho o diâmetro. Aqui eu tenho a imagem, né, do nosso avatar. Inclusive, se você quiser ter acesso a essas imagens aqui, o link está na descrição do vídeo, tá? Nosso material aí gratuito para você ir acompanhando as aulas. Então eu aumento só mais um pouquinho esse diâmetro aqui e pronto. Eu tenho aqui a nossa borda com a imagem do perfil. Que interessante, né? Eu posso envolver esse elemento aqui, esse container, em um stack. Por que stack? Por que eu estou fazendo isso, colocando em stack? Porque o stack ele vai me permitir fazer o seguinte: ele vai me permitir colocar essa bolinha aqui para ele trocar essa foto em cima desse container grande que tem a foto. Então um stack, eu utilizo um stack quando eu quero empilhar uma coisa em cima da outra. Eu vejo muitas pessoas utilizando o stack de forma errada. Não faça isso, porque o stack ele destrói a estrutura da sua página, se mal utilizado. Então utilize o stack somente quando você quer agrupar um item em cima do outro, empilhar um item em cima do outro, como por exemplo eu vou utilizar aqui um ícone button, e tá vendo que, deixa eu dar um zoom aqui, que esse ícone button que eu acabei de adicionar aqui, ele está empilhado em cima do nosso container, ele está em cima do container, certo? Então é para isso que eu utilizo um stack, beleza? Então agora, deixa eu só voltar ali para 90% ou 100% também. Eu vou tornar esse icon button redondo aqui no border radius. E o ícone que eu vou colocar é esse editar aqui, né? Ele tem essa mesma cor também, que é uma cor padrão do projeto. Na verdade é a mesma cor que daqui de baixo, né? Eu vou vir aqui. Então pessoal, agora como é que eu alinho esse icon button do outro lado? Muita gente se confunde nessa parte e acha que a gente trocando aqui a posição do icon button diretamente nas propriedades dele adianta. E de fato adianta. Se a gente colocar aqui, por exemplo, um padding de 24, 36, 55, 70, talvez 67, ele vai de fato para o outro lado e fica igual aqui ao nosso exemplo aqui, né? Mas essa não é uma prática muito boa, porque vejo quanto de espaço eu tenho que utilizar e tenho que adivinhar. Às vezes até também fazendo uma conta básica uma continha básica de matemática, a gente consegue também saber, né, a posição. Mas poxa, será que realmente eu tenho que fazer isso para trazer esse ícone para esse lado? Não necessariamente, né? Então vamos tirar aqui o padding, vamos vir aqui no stack e aqui em Default Child Alignment eu tenho a opção eu tenho alinhamento do descendente. Então eu consigo alinhar o descendente, que no caso é o icon button, para o outro lado, sem precisar utilizar tanto padding assim para arrastar ele para o outro lado, né? Não tem essa necessidade. Então voltando aqui no icon button, eu consigo trocar esse ícone e colocar um ícone similar ao que a gente tem lá, que é esse edit aqui, né? A gente chama de edit. E eu posso inclusive diminuir o tamanho desse icon button, porque tá bem grandinho, né? Então agora a gente já tem um icon button com um ícone do tamanho ideal que a gente precisa. Eu acho que a gente diminuindo um pouco o icon button, colocando aqui um 35 e o ícone propriamente dito em uns 15, acho que fica mais interessante, né? Mas aí fica a sua preferência.